Olá, personas! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Agora com nova iluminação, esse tom azul, essa coisa meio psicodélica. Dando continuidade à série sobre a história do design gráfico, hoje a gente vai falar sobre o design na Idade Média. A Idade Média, como a gente sabe, foi uma época meio trevosa da história e perdurou desde a queda do Império Romano até o Renascimento no século XV. Mas, ao contrário do termo dado a essa época, Idade das Trevas, em termos de design editorial, a Idade Média era bem iluminada, e você já vai saber o porquê. Uma das grandes características que marcou a Idade Média na história do design gráfico foi a produção de manuscritos ilustrados em folhas de ouro, os chamados manuscritos iluminados. Para poder disseminar a palavra, os manuscritos passaram a receber um tratamento visual mais do que especial, e por conta disso a sua produção era extremamente cara e demorada. O suporte que eles utilizavam era pele de ovelha, e a tinta que eles utilizavam era uma mistura de várias substâncias, sejam animais, minerais ou vegetais. Tudo dependia da cor que os designers buscavam, e o resultado era um livro absurdamente volumoso, que precisava de pele de cerca de 300 ovelhas para poder ser produzido. Naquela época, a maioria dos manuscritos era produzido por um responsável específico, chamado de scrittore, que atuava meio como que um diretor de arte, por assim dizer. Enquanto ele criava o layout das páginas, indicando onde cada elemento deveria entrar, ele também comandava o letrista, aquele carinha que desenhava as letrinhas bonitinhas no livro, sabe? E também comandava os ilustradores, que eram responsáveis pelos ornamentos e as imagens. Um fato curioso para vocês: no final dos manuscritos tinha um colofão. O colofão é aquela parte no final do livro que tem dados sobre ele, por exemplo, a tipografia, o papel utilizado, o local de impressão e etc. Só que nesses manuscritos da Idade Média, o colofão geralmente carregava mensagens dos copistas, e eles diziam coisas do tipo: como o marinheiro anseia pelo porto seguro no fim da jornada, o escriba anseia pela última palavra. Ele estava basicamente dizendo: pombas, cara, não vi a hora de acabar esse livro. A produção desses manuscritos durou cerca de 1000 anos e passou por diversas modificações de layout, estilos de ilustração, técnicas, entre outras coisas. O que manteve mesmo a produção dos manuscritos foi a crença cristã. Com a queda do Império Romano, o conhecimento e o ensino acabaram se perdendo em meio à dissipação da população. Com isso, os mosteiros cristãos se tornaram centros de educação. Após a queda do Império Romano, houve uma grande fusão da cultura romana com a cultura bárbara, o que, do ponto de vista da produção editorial e, consequentemente, do design gráfico, deu origem a técnicas como a de coloração de páginas e também a utilização de tintas metálicas, como ouro e prata, para escrever o texto. Com o tempo, já no final do século III, passou-se a buscar uma escrita mais simples, que fosse mais rápida e também mais fácil de escrever. Foi nessa época que surgiram as unciais. As unciais eram letras grandes e arredondadas que, apesar de preservar muitas características das letras maiúsculas, elas já davam um certo indício do que hoje conhecemos como minúsculas. Enquanto isso, numa ilha remota chamada Irlanda, os celtas eram convertidos ao cristianismo. E como naquela época a cultura e a religião se misturavam muito, o resultado dessa fusão deu origem a ornamentações incríveis. E isso deu origem a um novo conceito de livros, pois eles tinham um conceito bem abstrato e geométrico, que se entrelaçavam bastante, criando texturas muito legais. As unciais que eu citei anteriormente acabaram por chegar na Irlanda e foram meio que redesenhadas para poder se adaptar às tradições visuais do local, e terminaram por se tornar o estilo oficial de desenho de letras irlandesas. Por volta de 792 d.C., ou depois da Era Comum, a costa irlandesa foi invadida, o que acabou por dar fim às escolas celtas de manuscritos. Mas a história do design gráfico não para aí. Um pouco mais tarde, por volta de 1400, começam a surgir as primeiras impressões, mas isso você só vai saber no próximo vídeo. Se você curtiu esse vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para ficar por dentro dos próximos vídeos, porque você não pode perder. E se você tem alguma crítica, sugestão ou dúvida, comenta aqui embaixo que eu vou te responder. Por hoje é só, personas. Espero vocês no próximo vídeo, ok? Tchau!